Ouvindo agora a palavra do Senhor pelo pastor Lima, como todos relataram aqui, nós aprendemos muito. Amém. Obrigado. Muito boa noite. Não ouvi? Boa noite. Agora sim. Eu peço a vossa boa compreensão por ter que pregar desta vez assentado, voltando aos tempos de Jesus. Nós lemos lá em Mateus, entre outros textos, e assentando-se, passou a ensinar os seus discípulos. Estou com um problema sério na minha perna esquerda, cabeça boa, cirurgia, tudo ok, mas estou com um problema, ao que tudo indica, seríssimo de nervo ciático. E devo me preocupar um pouco ainda. Depois de tanta coisa boa e bonita que nós ouvimos, ainda temos ouvidos para, durante uns minutinhos, ouvir a palavra de Deus? Sim. Que bom. Esta é a casa de Deus e esta é a nossa felicidade. Vou pedir ao irmão Martinho para ler o texto. Um texto muito inspirativo, inspirador. Depois do culto, se vocês quiserem, ou amanhã de manhã, enfim, leiam de novo esse texto. E aí leiam um capítulo todo, se quiserem, se for possível. Livro de... Não tem problema, pode. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 5 a 11. Diz a palavra: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo caído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém. Amém. O texto dá para dizer, fabuloso. É um texto muito inspirativo. Desde adolescente, para não dizer desde menino, eu mesmo tenho lido este texto na Palavra de Deus, e depois, durante todo esse tempo de membro de igreja e também pregador, ouvi muitas vezes pregadores falarem sobre esse texto. Na verdade, ele é riquíssimo em detalhes, mas não vamos poder abordar todos esses detalhes, porque aí levaríamos o culto até meia-noite. Quero me restringir a algumas coisas que eu julgo muito importantes, e eu coloquei um tema, como é nosso costume, sobre esse assunto, e o tema está formulado assim: lições de uma experiência extraordinária. Posso repetir? Querem repetir comigo? Lições de uma experiência extraordinária. Todos nós sabemos disso, que com o passar dos anos, ao longo de nossa vida, fazemos experiências das mais diversas, boas, algumas nem tão boas e algumas até ruins.
Eu faço uma pergunta inicial, como aliás é o nosso costume, uma questão didática. Afinal de contas, o que é uma experiência extraordinária? Fora do comum, muito bem respondido por uma professora. Algo fora do comum que nós mesmos experimentamos, e aí eu me refiro especialmente a coisas bem subjetivas que eu experimento, que você experimenta, são coisas fora do comum. Algo muito especial que de fato marcou a tua vida, a minha vida. E aliás, a propósito, não preciso que ninguém levante a mão, mas quero que você se pergunte a si mesmo: você já teve uma experiência extraordinária na sua vida? E certamente uma das mais extraordinárias experiências que nós fizemos como crentes é quando Jesus nos encontrou, amém? Ou dizendo diferente, a mesma coisa, quando nós encontramos Jesus. Aliás, haverá uma experiência maior do que esta, mais extraordinária do que esta. Ouvimos inclusive o testemunho do irmão João quando lia o texto bíblico. Que experiência gloriosa ter um encontro com Jesus. O texto nos fala de uma experiência singular. Aliás, singularidade tem a ver também com coisa extraordinária. Uma experiência muito especial na vida de um homem que se tornou, depois de queda aqui e ali, e de dúvidas, enfim, e de falhas, porque todos nós as temos, se tornou um grande apóstolo e um grande líder na igreja primitiva em Jerusalém. E dessa experiência, dessa libertação gloriosa, fantástica, que o Senhor deu através de um anjo a Pedro na prisão, nós podemos e devemos tirar algumas lições. Eu quero ser rápido e pelo menos quero lembrar 3 grandes lições que podemos aprender nesta noite com base nessa experiência de Pedro. A primeira lição, anote bem isso: quando a igreja ora, os céus se movimentam. Você quer dizer isso comigo de novo? Quando a igreja ora, os céus se movimentam. O texto diz isso, que eu vou dizer agora novamente. Mal havia começado a expansão do reino de Deus, mal começava a igreja, e já o inimigo se levanta, forte, potente do ponto de vista humano, e até cheio de fúria, e começa a matar e prender líderes. Claro, atingindo líderes, de certa forma se atinge o rebanho, se atinge a igreja, se atinge o povo. Eu repito, mal começava o evangelho a avançar, e avançou fortemente, avançou até eu diria com muita presteza, muito ligeiramente, mas o inimigo também não dorme. E o contexto, é só ler em casa de novo, com calma, mostra isso. O inimigo está furioso, quer destruir a igreja destruindo os líderes. Esse adversário nunca parou, mas a igreja estava em oração. Quando a igreja ora, os céus se movimentam. Quando a igreja ora, abrem-se as janelas dos céus. E quando menos se espera, Deus envia os seus mensageiros. Deus envia o seu anjo. Acreditamos em anjos? Sim. Não os adoramos, não fazemos orações a eles. Mas anjos, diz a carta aos Hebreus, são ministros de Deus a favor do seu povo. E graças a Deus por eles. Não os adoramos, não fazemos orações a eles, não precisamos colocar uma cadeira para ele sentar aqui. O pregador pode se sentar, mas hoje não precisa disso. Mas a Bíblia confirma que Deus envia o seu anjo para proteger os seus. Há um livro muito lindo, me referi a ele um tempo atrás, uns anos atrás, muito lindo, de Billy Graham, nada menos que Billy Graham. Anjos, agentes secretos de Deus. Se você entrar numa livraria e conseguir esse livro, compre, eu o recomendo, porque realmente ali são contadas muitas experiências gloriosas que pessoas experimentaram, tiveram com a intermediação, se podemos usar essa palavra, de anjos enviados por Deus. O grande físico e matemático grego, 200 e poucos anos de Cristo, teria cunhado uma frase que ainda hoje se aprende na escola. Ele teria dito assim, prestemos atenção: dai-me um ponto de apoio no espaço e eu movimentarei a terra. Algumas traduções dizem
um pouquinho diferente, mais forte. Dai-me um ponto de apoio no alto, ou seja, no universo, no espaço, e eu tirarei a terra dos seus gonzos, dos seus eixos. Ele é conhecido na história e na matemática como o pai das alavancas. O que é uma alavanca? É para você mesmo que eu perguntei. O que é uma alavanca? Um pedaço de ferro, uma barra de ferro ou de madeira que a gente coloca sobre um ponto de apoio, não é? E com ela a gente pode movimentar, né? Levantar um peso enorme que não faríamos com a mão vazia e sem uma ferramenta. Eu diria que nós cristãos podemos dizer algo parecido, mas diferente, mais importante ainda. Eu diria que nós cristãos podemos dizer assim: façamos da oração o nosso ponto de apoio e nós movimentaremos os céus. Posso ouvir um amém? Porque disso a Bíblia fala com abundância, desde o Antigo Testamento. Quem ora não está falando consigo mesmo, não é um monólogo. Quem ora ao Pai Celestial, aquele que tem todas as alavancas do mundo e pode fazer o que nós julgamos impossível. Essa alavanca funciona ainda hoje. Glórias ao Senhor que essa alavanca ainda está nas mãos de Deus, porque Ele tem esse poder imensurável e incomparável. Graças a Deus que quando o povo de Deus clama ao Senhor dos céus e da terra, os céus podem se abrir e se abrem. E quando o povo de Deus usa esta alavanca que Deus mesmo colocou na minha e na tua mão e na nossa mão, pena que não sabemos usá-la sempre, então coisas extraordinárias podem acontecer. E aí, como ouvimos na leitura introdutória já a propósito, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, Ele é o meu refúgio, de quem terei medo? Louvado seja o nome do Senhor. Oração individual, sim, a oração no teu quarto, secretamente, como Jesus disse, quando ninguém sabe que você está orando, mas Deus sabe, ouve, escuta e responde. Oração da mãe orando pelo filho perdido, oração do pai orando por alguma situação muito difícil, oração do filho orando pelo pai não crente, pela mãe não crente e por aí afora. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina a oração de uma igreja inteira. Então eu repito, oração individual sim, seja aquela que sempre está orando individualmente no seu quarto, quem sabe com a sua cabeça no travesseiro, antes de dormir, mesmo de adormecer, mas também a oração em conjunto, a oração do povo de Deus, a oração de uma igreja inteira. Olha o nosso culto de oração, que aliás está crescendo. Quando uma igreja inteira vai para a oração, capricha na oração e dá valor à oração, os céus se movimentam e vem avivamento, e vem coisa muito boa, inclusive essas coisas boas que acontecem nos departamentos, nos diversos setores de uma igreja. Tudo isso eu coloco debaixo de uma rubrica: avivamento, amém? Avivamento quando o Espírito Santo enche os corações, quando muitas vidas são salvas, e avivamento quando o povo de Deus age e se põe a trabalho, os céus estão se movimentando e o povo de Deus também, amém? Uma segunda lição: quando obedecemos, aí estamos preparando o caminho para alcançar a bênção. O caminho da bênção, ele não é assim tão simples como às vezes a gente imagina. Não é a torta e a direito. Se a gente conhece a Bíblia já a partir do Antigo Testamento, fica muito claro para o leitor da Bíblia, a partir da Antiga Aliança, as bênçãos, as vitórias no reino de Deus de um modo global e as vitórias pessoais no reino de Deus sempre tiveram muito a ver, e ainda continuam a ter muito a ver, com oração, mas também com a obediência, com um preparo, e este preparo é indispensável para que as coisas aconteçam. Interessante, de um modo já se prepara para tudo, né? E acabamos de assistir aqui a formatura, entre aspas, uma formatura do primeiro grupo fizeram o curso de nós.
Agora, eu vou puxar a brasinha para o meu assado também, né? Não, na verdade não é o primeiro curso, é o primeiro curso desse formato, porque eu dei curso aqui para noivos, sim. Não vou deixar passar a oportunidade. Um curso mais curto, agora foi até mais elaborado, mas eu dei curso para noivos aqui no meu gabinete, quando eu era pastor presidente da igreja. Mas o louvor não é para nós, é para Deus. Fico muito feliz que essa ideia continua, e agora de uma maneira mais reestruturada, mais elaborada, e que se continue, porque nós pastores realmente entendemos que isso é muito importante. Fecho esse parênteses de referência pessoal, que até não é muito bom, não é muito elegante, para continuar dizendo que quando obedecemos, estamos preparando o caminho. A gente prepara tudo, né? E agora preparamos noivos. Tomara que dê casamento feliz e bom, né? Não ouvi um amém forte, gostoso, assim. Parece que nem é verdade isso, né? A gente se prepara para a universidade, fazendo o preparo para o vestibular. A gente se prepara na vida profissional. Na verdade, a vida do homem, da mulher, desde o berço, é uma espécie de preparo que vai avançando, assumindo outros degraus e outras posturas e outras formatações. Por que a gente não se prepara nesta área? As bênçãos de Deus, como alguém disse, e eu assino embaixo, não nos caem assim de mão beijada, especialmente as bênçãos mais específicas. Há bênçãos gerais para os justos e para os não justos. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, o ar que respiramos é para todos, mas bênçãos específicas na vida cristã, elas têm muito a ver com o preparo, e convém preparar o caminho das bênçãos. E um desses itens da preparação para as bênçãos é o que a Bíblia chama de obediência, e valeria um estudo à parte. Observem, três ordens foram dadas pelo anjo ao apóstolo Pedro. É só conferir aqui no texto. Primeiro, levante-se depressa. Segunda ordem, vista-se e calce as sandálias. E terceira ordem, ponha a capa e siga-me. A gente poderia resumir tudo isso que o anjo disse para o apóstolo Pedro com a seguinte frase: faça você mesmo o que você pode fazer sozinho, em obediência àquilo que eu lhe disse. Sim, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Deus não vai mandar anjos pintar o templo, e nem restaurar o templo. Foi preciso, durante 8 meses, após ter quebrado tudo, deixando suas paredes, trabalhar duro aqui, para que finalmente tivéssemos um templo renovado, restaurado, que já estava mais do que na hora. É digno de nota, esses detalhes aqui realmente são dignos de nota, que tudo aquilo que o próprio Pedro podia fazer, quem fez? Pedro fez. Porque o anjo fez só aquilo que Pedro não podia fazer. Isso aqui é uma regra, é um princípio de vida. Aquilo que você pode fazer, Marconi, Deus não faz, eu que tenho que fazer. Agora, nesse período de enfermidade, que a gente fica também mais dependente, até ficar mais dengoso, eu não. Então, é aquela história que um pregador me ouviu falar sobre isso, nunca mais esqueceu. De vez em quando ele me lembra: chazinho para cá, chazinho para lá, imute, mama, isso aqui. Mas acabamos de conversar hoje sobre isso. Aquilo que eu mesmo posso fazer, faço. E algumas coisas, neste momento, não posso. Então, tenho uma ajuda preciosa, valiosíssima, da minha esposa. Mas, se você puder fazer, faça. Por exemplo, calçar as meias eu ainda posso, mesmo com dor, isso eu faço. Cortar a barba ainda posso, me escorando ali, né, no toalete, mas ainda posso. Chega de referências pessoais. A súmula é esta: faça o que você pode fazer, porque tudo aquilo que você não puder fazer, Deus pode e quer fazer por ti, por mim e por nós. Eu acho isso aqui fantástico. Vista-se, calce as sandálias, ponha a capa e siga-me. Inclusive a questão da capa, né? Que tem uma história à parte.
As pessoas simples no tempo de Jesus usavam basicamente duas peças de roupa. A peça mais íntima, que era uma espécie de camisola, vamos dizer assim, né? E que ia até os joelhos, às vezes até um pouco mais. De tecido grosso ou fino, de acordo com as possibilidades financeiras da pessoa. Essa capa, essa camisola, digamos assim, ela era indispensável, especialmente quando você fosse sair. Porque se alguém depois saísse só com essa camisola, era considerado nu. Eram as regras daquela época. E depois a segunda peça mais importante era a capa. A capa era feita de um tecido mais ou menos de formato quadrado, tinha uma entrada para colocar a cabeça, e ela geralmente era bem mais comprida. E inclusive podia ser colocada sobre os ombros, no caso de não precisar usá-la porque estava quente. No tempo do inverno e à noite ela era usada inclusive como cobertor, como cama e tudo mais. Era uma peça tão importante que quando ela fosse emprestada, né, o credor não podia cobrar isso. Ninguém podia se dar o luxo, né, de mexer com a capa do outro. A capa era algo muito importante na vestimenta, especialmente masculina naquele tempo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer o seguinte, que até isso a gente pode resumir de novo numa frase, numa palavra: tudo em ordem. Amém? Não me convenci. Tudo em ordem. Levante-se e depressa, vista-se. Aqui a referência é mais a questão de colocar o cinto para amarrar a tal da camisola, né? A fim de que a pessoa pudesse andar e trabalhar e não cair, e não ter quedas. Tudo em ordem. Agora era só seguir atrás do mensageiro de Deus. Irmãos, nós estamos cansados de ouvir, e é verdade: vem como está, vem como estás. E é verdade, devemos vir ao Senhor como estamos. Mas Deus quer que tudo aquilo que for possível de nossa parte colocar em ordem, deve ser colocado em ordem. Amém? Nós temos problemas nessa área. Há coisas que eu preciso fazer, e uma delas é me levantar, né? E com pressa, e não ficar aí protelando, deixando para fazer amanhã o que eu tenho que fazer hoje, especialmente nas questões espirituais. Uma das tentações mais fortes que o inimigo consegue nos colocar nela é justamente isso, é de nós protelarmos, sempre deixarmos para o dia de amanhã. Levanta-te e tenha pressa, e faça tudo as coisas que eu tenho dito e orientado, que depois vem de fato a bênção do Senhor. Tudo em ordem. Agora é só seguir atrás do anjo e de fato obedecer. Vocês se lembram da história de Naamã? Não posso relatá-la de todo aqui. Quem é que se lembra da história de Naamã? Quem é que em duas palavras, no meu jeito de dizer, que vocês me conhecem, Marconi, duas palavras, o que aconteceu com Naamã? Então ponha-se em pé, por gentileza, e diga para esse povo aqui o que aconteceu com Naamã, o que houve com Naamã, e é um exemplo clássico aqui nesse contexto. Não quero constrangê-lo, não. Não é fácil se lembrar assim. Quem é que diz em duas palavras? A irmã Eliane diz em duas palavras do meu jeito. Mas ele teve problemas inicialmente, né? Não quis. Uma menina lá do seu, né, da casa de Naamã disse: olha, se o meu senhor fosse lá no profeta de Deus, ele ia curar você. Então ele foi falar com o rei, pediu licença, o rei mandou uma carta e tudo mais, chegou lá, nem tinha chegado bem no lugar onde estava, ainda a uma certa distância do profeta. O profeta, o que fez? Mandou dizer, volta, vai ao rio Jordão e lava-te 7 vezes, estarás curado. Ele ficou enfurecido. Que? Eu pensei que o homem de Deus ia se levantar, ia vir após mim, fazer uma oração ao seu Deus e me curar. Não, eu não vou fazer. Eu, um capitão do exército, do rei da Síria, poderosíssimo na época. Não.
Ele já estava voltando indignado e sem receber a cura. Mas foi aí que um dos seus auxiliares disse: mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, não farias? Mas uma coisa tão simples, por que não fazes? E ele caiu em si, repensou, como é bom repensar, né? Repensou a sua situação, voltou, lavou-se 7 vezes no Rio Jordão, porque até ele disse assim: será que na minha terra não tem rios muito mais sagrados, muito melhores do que essas águas sujas do Jordão? A questão não era a água em si, a questão era a obediência. E ele voltou, lavou-se 7 vezes no Rio Jordão e a cura aconteceu. A gente podia começar a juntar aqui, né? Textos e mais textos, um em cima do outro, em toda a Bíblia, que nos apontam esse caminho. A obediência é a saída. Amém? Nós temos muitos problemas por causa da desobediência. A obediência é simplesmente uma exigência para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Estou logo finalizando. Uma terceira lição, não posso deixar desapercebido isso. Por fim, como desdobramento da terceira ordem, a terceira ordem foi essa. Qual foi? Pega a tua capa, põe a tua capa e siga-me. Eu desdobro essa terceira ordem e coloco aqui uma terceira lição: siga-me. Essa palavra, irmãos e amigos, é por demais importante. Uma palavra que acontece e ocorre várias vezes no Antigo e muito mais no Novo Testamento. E no caso de Pedro, essa palavra tem um peso muito grande, porque ela significa aqui orientação. Pedro precisava de orientação, ele estava literalmente perdido. O texto inclusive diz, é mais um detalhe sobre o qual eu não vou falar mais aqui, mas o texto diz que ele estava como que sonhando, porque ele não estava entendendo tudo isso. Ele precisava de orientação. E quando uma pessoa se coloca atrás desse orientador, que é o próprio Senhor Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a sua bendita palavra, ela está no caminho da bênção. Seguir é exatamente isso. Segue-se a alguém, alguém segue atrás de alguém. E foi o que Pedro fez. O anjo na frente, à frente dele, e ele atrás. Pedro não poderia abrir sozinho, de jeito nenhum, principalmente a porta, ou melhor dizendo, o portão central de entrada, de ferro, porque estava hermeticamente fechado. Ele não poderia abrir, não tinha condições para fazê-lo. E mais uma vez, isso que a gente não pode fazer, Deus faz. Porque quando chegaram a esse tal portão de ferro grande, forte, e que não podia abrir, que coisa fabulosa, né? Quando o anjo e Pedro chegaram diante do portão, o que aconteceu? Se abriu, e uma versão diz, bem de acordo com o original grego, automaticamente. E eu fico assim, entusiasmado com isso, porque vejam bem, isso aconteceu ainda antes do final do primeiro século. Parece que Pedro estava no século 20, quando se desenvolveu a tecnologia, né, de portas que se abrem automaticamente. Levei um susto, quase bati com o nariz e a cara na Suécia a primeira vez, porque eu não conhecia isso no Brasil. Cheguei lá, eu não tinha entrado numa porta assim, e quase bati com o nariz na porta, porque quando eu cheguei ela se abriu, levei um susto. É verdade, faz muitos anos. Hoje uma coisa tão natural, a gente chega no shopping ou em uma outra loja, a porta se abre automaticamente. Graças a Deus, Ele conhece todas as tecnologias. Amém? O homem se envaidece, e também agradecemos a Deus e aos homens pelas tecnologias modernas, especialmente aquelas que nos trazem bons resultados, mas Deus é dono de todas as tecnologias desde o princípio das coisas. Não precisa de ajuda de ninguém, porque quando Ele quer fazer as coisas, Ele faz. Que coisa extraordinária! Basta seguir a orientação do anjo. O anjo à frente e Pedro atrás. Notem bem, antes de encerrar, esta ordem não pode ser invertida. O nosso grande problema é que muitas vezes nós invertemos a ordem. Nós queremos ir à frente, e aí, como diz o ditado popular, colocamos a carreta na frente dos bois, mas os bois é que vão na frente da carreta.
Eu me lembro que lá na nossa velha Vila Machado, hoje Novo Machado, a gurizada muito moleca fazia isso. Enquanto o pessoal mais velho estava no culto e o pregador pregando, eles iam lá no pátio e invertiam as coisas, colocavam os bois com a cabeça para dentro dos varais. E quando chegava o velhinho lá pegando essa carroça, era aquele, vocês imaginam. Fecha o parênteses. O Senhor na frente e nós atrás. Isto é seguir a Jesus. Nós podemos pedir, como ouvimos dias atrás aqui na mensagem, nós podemos pedir, nós podemos até dar as nossas sugestões para Deus, mas nunca esqueçamos, o comando é dele, o guia é ele, e nós deveremos apenas segui-lo. Se esta ordem for conservada e não for invertida, sim, as bênçãos de Deus, o livramento e a libertação, tudo isso está garantido porque Deus é fiel. Concluindo, eu só posso dizer e quero dizer que essas importantes lições dessa experiência extraordinária de Pedro sirva para mim, sirva para ti, sirva para cada um de nós. Anote: perseverar em oração, amém? Orai sem cessar, intensamente, como diz o texto, fazer a parte que nos cabe. E há muita coisa que nos cabe e que, se nós não fizermos, não será feito. E obedecer às ordens do Senhor. Quando essas lições são bem aprendidas e praticadas, há caminhos de bênçãos abertos para mim, para você e para todos nós. Você, amigo ouvinte, quem sabe online, longe daqui deste local, para você também essa é a mesma mensagem. Deus tem boas coisas para a tua vida. Deus tem bons livramentos e boas e até extraordinárias experiências para todos quantos se colocam atrás dele, buscam a ele, obedecem a ele e deixam ele fazer tudo o que lhe apraz. Pressuposto, e eu repito para encerrar, que também cada um de nós faz a sua parte. Então, de repente, até, quem sabe, invisivelmente, um anjo de Deus desce até nós. E às vezes este anjo nem é um anjo ser celestial, é o meu vizinho, é o teu amigo, é um irmão em Cristo, até uma pessoa estranha que de repente Deus usa e coloca do teu lado, na frente da tua casa, no teu quarto, na tua vida, e te abençoa de uma maneira extraordinária. Eu tenho falado com o meu Deus sobre isso. Se eu pudesse ser um tipo de anjo assim, carne e osso, com problemas como todos os homens têm, mas se Deus pudesse nos usar como um tipo de anjo assim, meus amigos, a sociedade e o mundo seria diferente. Amém? Amém. Vamos ficar em pé um minutinho. E a minha pergunta, depois dessa breve mensagem, é esta: será que nós podemos de todo o coração nesta noite dizer: Senhor, eu quero ser mais obediente à tua palavra, cara. Eu quero ser mais obediente à tua palavra e quero andar atrás da tua orientação. Se você pode dizer isso hoje com sinceridade diante de Deus, levante a sua mão para os céus. Eu não chamo ninguém aqui à frente hoje, mas eu quero e desejo que lá no seu lugar, com a sua mão levantada, você diga para o Senhor dos céus e da terra: Senhor, me ajuda para que eu seja mais obediente. E siga os teus passos, porque tu darás as saídas que eu preciso em toda e qualquer situação, porque Ele é bom, e como às vezes se diz, e até cantando, é bom e bom demais. Ele é sempre bom e é bom em todo tempo. Amém? Fiquemos mais um minutinho em pé, junto com o irmão dirigente do culto, que nos ajudou, como nós o chamamos, Paulinho, e oremos uns pelos outros. Se você quiser, pode se virar para quem está ao seu lado, orar com essa pessoa. Pode ser o seu parente, sua esposa, pode ser uma outra pessoa que está ao seu lado.
E enquanto isso também oramos pelos pedidos, pela irmã Isaura, que pediu orações. Ela é de uma outra igreja, mas mandou pedir orações. Ela sabe que a igreja aqui ora, e acabamos de ouvir sobre isso, a irmã Lili Fioretti. E se alguém nesta noite veio a este culto e ainda não conhecia este Deus das maravilhas, que nos dá experiências extraordinárias, meu amigo, não deixe para amanhã, faça isso hoje. Coloque a sua vida nas mãos desse Senhor e experimente coisas estrondosas, gloriosas. A maior delas e a principal delas é a tua salvação. Amém? Quero convidar um irmão ou uma irmã para junto aqui com o irmão Paulinho vir orar voluntariamente, rapidamente, para não se perder tempo. Aliás, não se perde tempo orando. Venha aqui orar junto e Deus fará tudo aquilo que nós não sabemos fazer. Pai, continuamos na tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo teu recado a nós essa noite. E te pedimos, Pai, ensina-nos a te obedecer, a entender a tua palavra, a estar com os nossos ouvidos abertos, Pai, a ouvir a tua orientação. Sabemos que tu tens cuidado de nós todos os momentos. Estás, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos livrando de todo o mal. Obrigado pela vida do pastor Lima, Senhor, e te pedimos também, restaura a sua saúde, para que ele possa continuar anunciando a tua palavra. Também lembramos da irmã Isaura, da irmã Lili Fioretti e de todos os outros nomes, Pai, que foram mencionados no coração dos irmãos. Tu és fiel, Senhor, e a tua igreja num só clamor clama a ti e intercede por esses nomes. E há, Senhor, um mistério maravilhoso nos céus, onde o teu poder é liberado, e nós cremos, pois tu és fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Continua conosco, Pai, nos dando a tua bênção e a tua direção, em teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Senhor, abençoa, Pai, aqueles irmãos e amigos que assistiram essa pregação e estão assistindo esse culto online. Tu és poderoso para entrar nesses lares agora, Pai, e fazer milagres, e que nós venhamos, Pai, a saber e possamos testificar disso, pois tu és poderoso, fiel e justo. Abençoa cada família aqui representada, pois não há lugar melhor a não ser na tua presença, pois tu és justo e santo. Abençoa e nos capacita cada dia mais a entendermos a tua palavra e saber aquilo que tu queres para cada um de nós, que não venhamos, Pai, a negar, mas sim, Senhor, assumir uma postura como Pedro assumiu, que se colocou em pé, vestiu-se e seguiu o anjo. Obrigado, Senhor, em teu santo nome. Amém e amém. Ainda convido-os em pé a cantarmos um cântico, para logo estarmos encerrando o culto, para recolhermos as nossas ofertas. O hino 154 do nosso cantor cristão, firme nas promessas do Senhor Jesus, a primeira e a última estrofe. Queremos também reforçar que temos a sopa ali no final do culto. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Amém. Possamos essa semana ter essa certeza de estarmos firmes nas promessas do Senhor. Pai amado, queremos mais uma vez chegar na Tua presença, agradecendo-Te, Senhor, por esses momentos que estivemos aqui, cultuando o Teu santo nome. Te pedimos, dirige-nos durante essa semana, Pai, abençoa-nos e, Senhor, acampa os Teus anjos em volta de cada um de nós. Acompanhe-nos até os nossos lares, pois cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso guia. Em Teu santo e maravilhoso nome, amém e amém. Uma abençoada semana. Vá com Deus.